Sejam bem-vindos à primeira aula do módulo 1 do curso de lípides, onde trataremos sobre o metabolismo lipídico, pessoal. E nessa aula, a gente vai dar ênfase em falar um pouco sobre os aspectos morfofuncionais das lipoproteínas, falar também um pouco sobre o ciclo exógeno e o ciclo endógeno. E aí, na próxima aula do módulo 1, nós vamos falar sobre a dosagem do perfil lipídico, em quem faz o rastreio, como fazer e a gente vai conversar um pouco aí sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Então, dando início aqui à nossa discussão dessa aula 1, vamos começar com essa questão. Na figura abaixo, as letras A, B, C e D indicam enzimas envolvidas no metabolismo lipídico. E essas enzimas são, respectivamente, então ele fala aqui na primeira enzima, a A, ela faz parte pega na célula periférica, ela está transportando o colesterol livre da periferia para o HDL. Ao passo que a enzima B, ela está fazendo o transporte de ésteres de colesterol do HDL para o VLDL. Já a enzima C, lá no enterócito, ela está fazendo um processo de metabolização sobre os quilomicrons, e a enzima D, ela está metabolizando tanto o HDL quanto também o LDL, pessoal. Ele quer saber quais são essas principais enzimas. Mas antes de falar sobre o ciclo exógeno e o ciclo endógeno, é importante que a gente aprenda melhor sobre as lipoproteínas. Afinal, o que são as lipoproteínas, pessoal? São macromoléculas capazes de fazer o transporte de triglicerídeos, colesterol, ou seja, de lipídios, né, para os diversos tecidos no nosso organismo. Essa é uma definição conceitual sobre lipoproteína. E cada uma dessa lipoproteína, pessoal, ela apresenta cinco elementos, né? Você tem a apoproteína ou apolipoproteína, que é o conteúdo proteico dessa lipoproteína, e é ela que é como se fosse a célula de identidade de cada lipoproteína. Ela é que vai ser o diferencial de uma em relação à outra, tá? Além da apoproteína, na superfície da célula, nós temos uma camada de fosfolipídio, né? Que a gente sabe que os lipídios, eles são hidrofóbicos, então eles ficam no interior das lipoproteínas e a camada exterior, né, nesse mecanismo de bipolaridade, para ter contato com o plasma para ser carreado, nós temos uma camada hidrofílica de fosfolipídios. Ainda na superfície, nós temos a presença de colesterol não esterificado para dar fluidez para essa membrana. E sim, agora no cerne da lipoproteína, nós temos os lipídios propriamente ditos, né? Os triglicerídeos e também ésteres de colesterol, fechando aí os cinco elementos das lipoproteínas, tá? E quais são agora esses tipos, essas lipoproteínas? Então a gente vai começar pelos quilomicrons, né, que são as lipoproteínas predominantemente do ciclo exógeno. E qual é a função do quilomicron? O que é que ele vai transportar? Principalmente triglicerídeos, tá, pessoal? Então ele é gerado lá no intestino, lá no enterócito, e ele vai promover o transporte principalmente de triglicerídeos. E lembra que eu falei, né, que a apoproteína, ela é a célula de identidade de cada lipoproteína, é o que vai diferenciar uma em relação à outra. E o que vai diferenciar é a presença da apoproteína B48. As lipoproteínas têm diversas apoproteínas na sua estrutura, pessoal, mas claro que uma vai ser maior, mais predominante em relação às outras. E o que vai predominar, que vai ser a célula de identidade, que vai dar especificidade para a lipoproteína, vai ser, no caso do quilomicro, a presença da ApoB48. Já aqui no ciclo endógeno, nós temos a presença do VLDL, que por analogia é como se fosse o quilomicron do ciclo endógeno, tá? Então, qual é a principal função do VLDL? Ele vai ter na sua composição principalmente triglicerídeos, tal qual os quilomicrons. Ele vai ser produzido lá no fígado para fazer o transporte principalmente de triglicerídeos, tá? E qual vai ser a sua principal célula de identidade, a principal apoproteína? Se dá a presença da ApoB100, principalmente, mas também um pouquinho da ApoE.
Já, uma vez que o VLDL ele é metabolizado, ele vai liberando triglicerídeos para a periferia, para as células, né, vai diminuindo o conteúdo de triglicerídeos e vai gerando uma nova lipoproteína chamada IDL, lipoproteína de densidade intermediária. Como nós vemos, ela é derivada do metabolismo do VLDL e percebam que realmente a proporção de triglicerídeos reduz em relação ao colesterol dentro dessa lipoproteína. Qual é a sua grande marca? É a presença principalmente da ApoE, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente saber com calma, principalmente quem vai estudar isso, a sua importância quando a gente falar sobre as disbeta lipoproteinemias. E uma vez que o IDL ele vai sendo metabolizado, ele vai gerando LDL, né? Como a gente vê aqui, ó, fruto da metabolização do IDL. E a grande marca, né, a grande composição do LDL, como a gente já conhece bem, é a presença principalmente de colesterol. E a grande célula de identidade, qual é a principal apoproteína na superfície? ApoB100. Nós temos agora promovendo o transporte reverso do colesterol da periferia para o fígado, o HDL, que ele é gerado principalmente no fígado, mas também de forma residual no intestino e no plasma. A gente percebe que existe uma redução aqui no conteúdo de triglicerídeos. Ele vai receber o colesterol lá da periferia, né, para ser transportado de forma reversa para o fígado, tá, pessoal? E a grande presença do HDL é a presença da ApoA1. E por fim, recentemente descoberta, temos a presença da lipoproteína Azinho, que ela é produzida lá no fígado. E percebam que a estrutura dela, a composição é muito semelhante ao do LDL, né? 60% de colesterol, 5% de triglicerídeos. E o que vale marcar, além da presença da ApoB100, é a presença da apoazinho, fazendo uma ligação covalente com a ApoB100. E é uma partícula extremamente aterogênica. E ainda nesse slide eu queria mostrar para vocês que eu falei, né? Os quilomicrons, a função dele é o transporte de triglicerídeos na via exógena, e o VLDL é o transporte de triglicerídeos da via endógena, né? Então é esperado que essas partículas tenham maior conteúdo de triglicerídeos, mas numa comparação de uma em relação à outra, os quilomicros eles apresentam maior preponderância de triglicerídeos em relação ao colesterol, na proporção de 20 para 1, ao passo que no VLDL essa proporção é de 5 para 1. E por que que eu quis falar sobre isso? Eu quero que vocês guardem essa informação porque na aula 2 vai fazer sentido quando a gente falar sobre as fórmulas, as equações da medição do LDL, tá, pessoal? E uma outra informação ainda nesse slide é que, pessoal, do ponto de vista de conformação, os triglicerídeos, eles ocupam um grande espaço dentro das lipoproteínas, né? Devido à sua conformação espacial geométrica. Então, quanto maior o conteúdo de triglicerídeos dessa macromolécula, dessa lipoproteína, maior será a lipoproteína, maior o volume dela, consequentemente, menor será a sua densidade, tá? Bom, a gente sabe que a ApoB48 e a ApoB100, elas derivam do mesmo gene, né, que é o gene ApoB, que ele vai sofrer a transcrição lá no fígado e lá no intestino, gerando o RNA mensageiro ApoB, que dependendo do local de atuação, pessoal, ele pode sofrer uma edição ou não. Lá no fígado, o RNA mensageiro ApoB, ele vai sofrer tradução, gerando a ApoB100, ao passo que lá no intestino ocorrerá uma edição, né, desse RNA mensageiro, gerando uma ApoB48, que é uma forma truncada da ApoB100. E agora sim, falando sobre a importância do conteúdo de triglicerídeos, né, que eu falei que os triglicerídeos ocupam um grande espaço nas lipoproteínas, e a gente percebe nesse slide. Os quilomicrons, como eu falei, são as principais lipoproteínas carreadoras de triglicerídeos. Então, o alto conteúdo de triglicerídeos no cerne dessa lipoproteína deixa essa macromolécula muito volumosa e, consequentemente, a densidade dela é muito baixa.
ao passo que o VLDL também tem uma concentração de triglicerídeos maior, entretanto menor em relação aos quilomicrons, mas também gerando uma lipoproteína de baixa densidade. À medida que esse VLDL vai sendo metabolizado, liberando triglicerídeos, vão se reduzindo o conteúdo de triglicerídeos na proporção, deixando essa macromolécula menor e aumentando gradativamente a sua densidade, ao passo que nós temos o HDL, que é uma partícula pobre em triglicerídeos, uma maior concentração de colesterol, consequentemente de uma alta densidade. E essa informação é importantíssima, pessoal, quando a gente for estudar, principalmente aqui na classificação de Fredriksen, né? Quando você vai fazer o teste da geladeira, a diferença de densidade dessas lipoproteínas, você consegue perceber a importância dessa matéria aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre o ciclo exógeno e o ciclo endógeno. Então vamos começar pelo ciclo exógeno. Bom, uma vez que você se alimentou, que você está no estado pós-prandial, vamos ter a produção lá do sistema digestivo das lipases pancreáticas. E qual é a função da lipase pancreática? Ela vai atuar lá no triglicerídeo que você ingeriu, né, promovendo a degradação entre ácidos graxos e glicerol, né? São os subprodutos dos triglicerídeos. E esses ácido graxo e glicerol, como o triglicerídeo ele é uma molécula grande, ele não consegue entrar diretamente no enterócito, ele precisa ser metabolizado, gerando esses subprodutos. E as micelas vão juntar essas partículas que vão ser internalizadas pelo enterócito e aí sim sofrer um processo de reesterificação, formando os triglicerídeos. E lembra que lá no enterócito nós temos a formação também do quilomicron, ele vai promover o carreamento, o transporte desse triglicerídeo via ducto linfático para os diversos tecidos periféricos. Então, o quilomicron, uma partícula altamente rica em triglicerídeo, ela vai sofrer a ação liberando ácidos graxos da primeira enzima chamada lipase lipoproteica, ou LPR. Então, qual é a função da lipase lipoproteica? É promover a liberação, a degradação do quilomicron, liberando ácidos graxos livres para os diversos tecidos. Uma vez que esse quilomicron ele é metabolizado pelo LDL, vão gerando quilomicrons remanescentes, que serão captados pelo fígado, fechando aqui o ciclo exógeno, pessoal. E agora vamos falar sobre o ciclo endógeno. Então, lá no fígado, nós temos a produção do VLDL, que, como eu falei por analogia, é o quilomicron do ciclo endógeno, é uma partícula altamente rica em triglicerídeos, né? E a função dela é transportar, liberar ácidos graxos, né? Triglicerídeos para a periferia. E quem vai fazer essa metabolização? A própria lipase lipoproteica, a mesma que atuou aqui no ciclo exógeno. Então, uma vez que esse VLDL ele vai sendo metabolizado pela lipase lipoproteica, ela vai gerando uma partícula intermediária chamada IDL. E esse IDL, esse remanescente, ele pode ser reabsorvido pelo fígado ou também ser metabolizado por uma outra enzima chamada lipase hepática, gerando o LDL, uma partícula altamente rica em colesterol. E qual é a função do LDL? Transportar ésteres de colesterol para a periferia. E o LDL remanescente ele vai ser internalizado pelo fígado, tá? Por outro lado, né, promovendo o transporte reverso do colesterol lá dos tecidos periféricos, nós temos uma enzima chamada LCAT, que vai promover essa transferência, né, de colesterol da periferia para o HDL. E esse HDL ele vai ser tanto internalizado pelo fígado, quanto também ele vai promover a transferência de ésteres de colesterol dele, HDL, para o VLDL, né? Para promover aquela proporção de triglicerídeos e colesterol. E em detrimento disso, o VLDL vai receber ésteres de colesterol, mas ele vai doar, ele vai ceder para o HDL triglicerídeos. Então, qual é a enzima que faz isso? Proteína transferidora de éster de colesterol. Qual é a função dessa enzima? Transferir éster de colesterol do HDL para o VLDL e, por outro lado, o VLDL vai transferir triglicerídeos para o HDL, fechando assim o ciclo endógeno, pessoal. Então, vamos voltar para aquela questão. Ele quer saber
quais são essas enzimas A, B, C e D. Então, pessoal, qual é a enzima que lá na periferia vai pegar o colesterol livre e transportar, né, para o HDL? Então, é o L-CAT, como a gente viu, ela vai promover o transporte reverso de colesterol da periferia para o HDL. Por outro lado, qual é a enzima que vai atuar sobre HDL, promovendo a transferência de écido de colesterol para o VLDL? É muito fácil, só você lembrar do nome da enzima. Proteína transferidora de ésteres de colesterol, CETP. Lá no ciclo exógeno, tem uma enzima que vai atuar lá no sistema digestivo, lá no enterócito, promovendo a metabolização dos quilomicrons. Que enzima é essa? Lipase lipoproteica. E também tem uma enzima que ela vai atuar fazendo aí a metabolização, a modulação de LDL e HDL. Que enzima é essa? Lipase hepática. Então, resposta da nossa questão, a letra B de bola. Vamos para essa questão seguinte. Um paciente de 45 anos, previamente saudável, apresentou recentemente um aumento significativo do LDL. Ele não tem histórico familiar de dislipidemia e não está em uso de medicamentos que possam alterar o perfil lipídico. Baseando-se nos conhecimentos sobre lipoproteínas, qual das alternativas abaixo descreve corretamente a origem e o metabolismo das LDL? Letra A, o LDL é sintetizado diretamente no fígado e tem a ApoB48 como principal apoproteína de superfície. Letra B, os LDL são derivados do VLDL após a lipólise mediada pela lipase lipoproteica e tem como principal função o transporte de colesterol para os tecidos periféricos. Na letra C, são produzidos nos enterócitos a partir da absorção de quilomicrons e tem como principal função a remoção de ácidos graxos livres da circulação. E na letra D, são sintetizados diretamente nos tecidos periféricos a partir de HDL e tem como principal função a remoção de colesterol das artérias. Então, como a gente viu lá no ciclo endógeno, o VLDL é uma partícula altamente rica em triglicerídeos, que vai sofrer a ação da lipase lipoproteica, liberando triglicerídeos para a periferia. O VLDL ele vai se transformar em uma lipoproteína de densidade intermediária, à medida que vai perdendo triglicerídeos, e essa IDL, através da ação da lipase hepática, vai se transformar em LDL, uma partícula altamente rica em colesterol, e a função dela é a promover a transferência de écido de colesterol para a periferia. E qual é a principal apoproteína de superfície do LDL? A apoproteína B100, como a gente viu, né, pessoal? Então, voltando para a nossa questão, né? Vamos para cada alternativa. Aí ele fala que na letra A, o LDL são sintetizados diretamente pelo fígado, não, né, pessoal? Pela metabolização do VLDL. E tem como a ApoB48, principal apoproteína, não, é a ApoB100, né? Como a gente viu. Na letra B, são derivadas de VLDL, sim, após a lipólise mediada pela lipase hiperproteica, e tem como principal função o transporte de colesterol para os tecidos periféricos. Letra B, corretíssima. Na letra C são produzidos nos enterócitos, não, né, pessoal? Através da metabolização do VLDL. E tem como principal função a remoção de ácidos graxos livres da circulação? Não, quem faz essa função é o HDL, principalmente, né? Na letra D, são sintetizados diretamente nos tecidos periféricos a partir do HDL, também está errado, né, pessoal? E tem como principal função a remoção de colesterol das artérias. Quem faz isso é o HDL. Portanto, a resposta à nossa questão é a letra B de bola. Vamos falar um pouquinho agora sobre a lipoproteína A com mais calma. Então, partindo dessa questão. A lipoproteína A é um biomarcador de avaliação de risco cardiovascular que é um fator de risco causal independente para infarto do miocárdio, AVC, estenose valvular aórtica, doença aterosclerótica e morte cardiovascular, segundo estudos de randomização mendeliana. Na letra B, apresenta uma estrutura semelhante à molécula do LDL, sendo composta por uma molécula de ApoA ligada a ApoB por pontes disulfídicas e tendo 80 a 90% de sua composição determinada por fatores ambientais. Na letra C, a lipoproteína A deve ser mensurada em indivíduos com histórico familiar de doença cardiovascular prematura
hipertrigliceridemia primária, suspeita de hipercolesterolemia familiar ou níveis de LDL superior a 160. E na letra D, indica um risco cardiovascular aumentado quando muito elevado, acima de 180. Em adultos jovens, devendo-se usar para a sua redução tratamento com estatinas de alta potência ou na dose máxima tolerada. Então, pessoal, vamos olhar com calma agora sobre a lipoproteína A, que foi recentemente descoberta, tem ganhado cada vez mais importância nesses últimos anos, principalmente aí para o pessoal que vai fazer também prova de título. Então, a sua origem é lá no fígado, ela é produzida lá no hepatócito. Perceba que a composição dela é muito semelhante ao LDL, de 60% de colesterol e de 5% de triglicerídeos. As principais apoproteínas são a ApoB100 e a ApoAzinha, como a gente vê nessa estrutura aqui, nessa figura, né? Olha como é muito parecida a lipoproteína A com o LDL. E o que vai diferenciar uma em relação à outra é a presença dessa ligação covalente através de uma ligação de pontes disulfídicas da apoazinha com a ApoB, conferindo uma propriedade trombogênica. Então, as características são, ela é uma molécula semelhante ao LDL, né, como a gente viu na sua composição, só que a sua determinação ela é genética, pessoal. Você já nasce com essa predisposição para ter uma lipoproteínazinha reduzida ou elevada, e não é uma predisposição ambiental, tá? A semelhança com o plasminogênico, conferindo a essa lipoproteína uma propriedade trombogênica, e sim, de fato, é um fator de risco independente para doença arterial coronariana, principalmente quando ela está com os níveis superiores ou igual a 50 miligramas por decilitro. Foi isso que os estudos viram, né, nos últimos anos. Só que apesar de ela ser uma lipoproteína que provoca risco cardiovascular estar aumentada, existem sim medicações que podem fazer a redução dela, como estatina e principalmente os inibidores da PCSK9, só que a gente não tem essa respaldo, essa resposta na literatura, pessoal, que reduzindo a lipoproteína A, você consegue reduzir desfechos cardiovasculares de forma correlacional, tá, pessoal? A gente não tem esse respaldo ainda na literatura para afirmar isso. Bom, e quando dosar? Faz sentido dosar a lipoproteína A na população? Segundo os guidelines, existem algumas populações específicas que sim vale a pena para saber se o paciente tem um risco cardiovascular aumentado ou não. Por exemplo, naqueles pacientes que têm uma história pessoal ou de parentes de primeiro grau de doença arterial coronariana precoce. Será que nesses pacientes estão infartando, né, tendo AVC, morrendo mais cedo por causa do aumento também da lipoproteínazinha? Naqueles pacientes que têm uma hipercolesterolemia familiar, então também faz sentido você fazer a dosagem. E naquele familiar que já tem um histórico aí de uma lipoproteínazinha elevada, por exemplo, o pai fez uma dosagem, tinha uma lipoproteína elevada, faz sentido, segundo os guidelines, também fazer nas descendências. E a Sociedade Europeia de Cardiologia fala que é interessante fazer a dosagem pelo menos uma vez na vida da lipoproteína A como screening populacional. Então, voltando para aquela nossa questão, né? Ele fala, quer saber sobre a lipoproteína Azinha. Na letra A, ele fala que é um fator de risco causal independente para infarto, AVC, estenose valvar aórtica, doença aterosclerótica e morte cardiovascular, segundo estudos de randomização mendeliana. Então, a resposta A está correta. Na letra B, apresenta uma estrutura semelhante à molécula do LDL, sim, sendo composta por uma molécula de apoazão ligada a apobesão por pontes disulfídicas. Então não é a apoazão, tá, pessoal? É a apoazinha. E tendo 80 a 90% da sua composição determinada por fatores ambientais, não, né, pessoal? É por fatores genéticos. Você já nasce com essa predisposição. Na letra C, ela deve ser mensurada em indivíduos com histórico familiar de doença cardiovascular prematura, sim. Hipertrigliceridemia primária, não, né, pessoal? Suspeita de hipercolesterolemia familiar ou níveis de LDL superiores a 160 por 90 também não, pessoal. Isso é uma pegadinha. O ideal é naqueles pacientes que você está suspeitando de HF, hipercolesterolemia familiar. E quando é que se dá essa suspeita? Em adultos com LDL maior do que 190 miligramas por decilitro. E em jovens, 160, tudo bem? Então a resposta é que ele colocou, está errado porque ele colocou 160 ao invés de 190. E na letra D, indica um risco cardiovascular aumentado
quando muito elevado, superior a 180, enquanto que nos guidelines eles falam superior a 50, né, pessoal? Em adultos jovens, devem-se usar para a sua redução o tratamento com estatina de alta potência ou na dose máxima tolerada. Então, também nós não temos esse respaldo na literatura, né, pessoal, que devemos tratar a lipoproteína. A gente não tem essa resposta ainda, portanto, não devemos fazer o tratamento visando reduzir lipoproteína A, e sim redução de desfechos cardiovasculares nesses pacientes. Então, resposta na nossa questão é a letra A. Próxima questão. Paciente de 45 anos, sem histórico familiar de doenças cardiovascular, apresenta os seguintes resultados de exames laboratoriais: colesterol total de 240, LDL de 160, HDL de 40, triglicerídeo de 150 e uma apoproteína B de 130. Ele quer saber qual das alternativas abaixo está correta sobre a apoproteína B e seu papel na avaliação de risco cardiovascular. Também é um assunto que tem ganhado cada vez mais importância, pessoal, devido aos estudos que estão sendo feitos sobre a apoproteína B e o seu papel na aterogênese. Então, na letra A, ele fala que a ApoB ela é encontrada em todas as lipoproteínas, incluindo o HDL, e sua medida isolada não fornece informações adicionais ao perfil lipídico. Na letra B, é um marcador exclusivo de lipoproteínas ricas em triglicerídeos, como quilomicrons, e não está presente nas lipoproteínas de baixa densidade, o LDL. Na letra C, é um componente essencial das lipoproteínas aterogênicas, como VLDL, IDL e LDL, e níveis elevados de ApoB estão associados a um maior risco cardiovascular, independente dos níveis do colesterol LDL. E na letra D, é um marcador de inflamação sistêmica que está mais fortemente associada à elevação dos níveis do HDL, sendo um indicativo de proteção cardiovascular. Então, pessoal, qual a importância da gente estudar especificamente sobre a ApoB? Bom, a gente viu que lá no ciclo exógeno, no quilomicron, o que caracteriza essa lipoproteína é a presença da ApoB 48. Já no ciclo endógeno, no VLDL, nós temos também a presença da ApoB100. O VLDL ele vai sendo metabolizado, gerando IDL e, consequentemente, o LDL, né, que também vai ter na sua superfície a presença da ApoB100. E também a lipoproteína azinho, além da apoproteína azinho, nós temos também a presença da ApoB100. Então, percebam, pessoal, que todas as partículas aterogênicas, elas têm em sua superfície a presença da ApoB, seja a ApoB 100 no ciclo endógeno, seja a ApoB 48 no ciclo exógeno. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a ApoB é um reflexo tanto da via endógena quanto da via exógena. E a medida indireta é uma medida indireta de todas as partículas aterogênicas, que são aquelas partículas não HDL. Então você consegue juntar em apenas uma dosagem de ApoB todas as partículas aterogênicas. E existe uma superioridade do não HDL e da ApoB em relação ao LDL na predição de risco cardiovascular em algumas populações, pessoal. Como a gente vai ver na próxima aula, existem algumas situações que a dosagem, a mensuração do LDL no laboratório, ele não é confiável. Então a gente tem que lançar mão de outros exames para saber se o paciente tem um risco cardiovascular elevado ou não. E quais são esses exames? Você pode lançar mão tanto da dosagem do não HDL, como também agora da dosagem da ApoB. É uma via alternativa para você avaliar risco cardiovascular nesses pacientes, tá, pessoal? Então, existe uma correlação que uma ApoB de 120 equivale ao não HDL de 160, e uma ApoB de 80, um não HDL de 100 miligramas por decilitro. E que uma ApoB 40, desculpa, uma ApoB superior a 130 confere sim um alto risco cardiovascular. Isso que alguns estudos estão mostrando, né, pessoal? Só que não existe ainda essa unanimidade nas principais diretrizes, nos principais guidelines. Então, ainda não é recomendado na avaliação de rotina ou estratificação de risco cardiovascular por enquanto, pessoal. Pode ser que amanhã já mude essa orientação e passe a ser orientado
a fazer a dosagem como screening populacional. Mas por enquanto nós não temos ainda essa informação oficial. E que apesar disso, né, a gente viu que a ApoB40, a ApoB, ela é uma partícula que junta todas as partículas heterogênicas, então, apesar de não ter essa recomendação, faz sentido em algumas populações específicas. Como a gente viu, existem algumas situações que o LDL ele não é confiável fazer a sua dosagem, né? Ou porque ele está superestimado ou subestimado, como é o mais comum. Então, por exemplo, pacientes que têm uma hipertrigliceridemia, os valores de LDL eles não são confiáveis, principalmente acima de 300, 400 miligramas por decilitro de triglicerídeos. Então, já que a gente não tem esse valor confiável do LDL, seria interessante, nesses pacientes, você fazer a dosagem da ApoB para ter uma ideia da aterogenicidade e do risco cardiovascular desses pacientes. Então, tem alguns autores que defendem fazer a dosagem dessa lipoproteína ApoB, dessa apoproteína, perdão, em pacientes com níveis de triglicerídeos superiores a 200 miligramas por decilitro. Então, voltando para a nossa questão, né? Ele quer saber sobre a apoproteína B. Ela é encontrada em todas as lipoproteínas, incluindo HDL? Não, pessoal, são nas partículas não HDL, né? Na letra B, é um marcador exclusivo de lipoproteínas ricas em triglicerídeos, como quilomicrons, e não está presente no LDL. Não, né, pessoal? Ele está presente em todas as partículas heterogênicas, seja no quilomicron, seja também aí no VLDL, também no IDL e no LDL. Letra C é um componente essencial das lipoproteínas heterogênicas, como VLDL, IDL e LDL, e níveis elevados de ApoB estão associados a um maior risco cardiovascular, independente dos níveis do LDL. Então, a letra C está correta. E na letra D, é um marcador de inflamação sistêmica e está mais fortemente associado à elevação de níveis de HDL, não, né, pessoal? De não HDL, sendo um indicador de proteção cardiovascular, não, né? De risco cardiovascular. Então, a resposta da nossa questão é a letra C. Então, pessoal, aqui foi. Falamos nessa aula sobre os aspectos das lipoproteínas, aprendemos sobre cada uma delas, né, sobre a sua importância no transporte dos lipídios, tanto no ciclo endógeno, ciclo exógeno. Falamos um pouco também sobre a importância da lipoproteína a ApoB. Na próxima aula, né, ainda sobre o metabolismo lipídico, né, no módulo 1, nós vamos aprender sobre a dosagem do perfil lipídico, em quem fazer o rastreio, como fazer, quando solicitar, né? Então a gente vai avaliar isso com mais calma na próxima aula. Nos encontramos lá. Um abraço.